Segundo a Bíblia, como fica a relação das obras e da graça? Salmo 62:12 diz assim: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois tu retribuirás a cada um segundo a sua obra. Retribuirá a cada um segundo a sua obra. Como que a Bíblia nos apresenta esse tema da graça e das obras? Como a gente entende esse tema pela Bíblia? Vamos ver. Em Eclesiastes 12:14 diz assim: Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, aqui ele diz que Deus trará a juízo, vai julgar segundo as obras de cada um, quer seja bom, quer seja mal. O que ele fez, ele vai ser julgado por aquilo ali. Segundo esses dois textos que a gente já vimos, Salmos 62:12 e Eclesiastes 12:14, Deus vai julgar pelas obras também. Mateus 16:27, Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem, quando vier com os seus anjos, dará a cada um segundo as suas obras. Em 1 Pedro 1,17 diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, julga segundo as obras. Então, as obras elas têm um papel importante na salvação do ser humano. 2 Coríntios 5:10 diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui concordando com o texto de Eclesiastes 12:14. Apocalipse 2:23 diz assim: E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora aqui em Apocalipse 20:12 e 13 fala assim: E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, segundo as obras. Lá em Daniel ele fala também desses livros. Então, isso quer dizer que existe um livro sendo anotado, cada coisa que o ser humano faz, de bom ou de mal. Olha, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, mais uma vez corroborando com a ideia das obras, julgado segundo as obras. Mas que obras são essas, né? Lá em Efésios 2:8-10 a gente vai perceber algo muito interessante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas que isso aqui, ele diz no versículo 10, somos feituras dele, de Deus, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em Tiago 2:14-26, ele fala que a fé sem obras ela é morta, entendeu? A fé sem você estar exercitando, atuando ela é morta. Inclusive ele fala algo interessante. Aqui em Tiago 2,15 ele fala algo muito interessante que dá para refletir mais ou menos que obras são essas que Deus fala aqui. E se o teu irmão estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, ele está falando que fazer o bem são as obras boas, entendeu? Que Deus preparou de antemão. Ele está dando aqui uma ideia do que seja as obras, né? E a gente percebe que muita gente, nas igrejas mesmo, né? Que diz lá em Mateus 7, 21 a 23, não vos conheço, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí ele fala que sinais, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não fizemos sinais, milagres, maravilhas, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, entendeu? Ou seja, tem pessoas que pensam que porque faz um milagre, faz um sinal, né? Um prodígio, alguma coisa na igreja, acha que não pode fazer a caridade, não pode fazer o bem, dar um prato de comida para algum necessitado, algum mantimento, roupas, entendeu? Então, se a gente pegar Mateus 25, 31 a 46, vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e separará um dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí a herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí olha e diz aqui, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. E os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando fizemos isso por ti? Ou seja, quando tu tivesse fome, sede, estivesse nu, preso, e nós fomos te visitar ou te demos algum tipo de mantimento. E aí ele diz assim aqui, todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que fizestes. E aos outros que ele vai dizer aqui, não tive fome, não me deste de comer, aí ele vai dizer a mesma coisa. Toda vez que tu não fizestes para um desse pequenino, foi a mim que não fizeste. E essas pessoas aqui, muitas delas que vão estar na igreja fazendo grandes sinais, milagres, expulsando o demônio, entendeu? Então, conhecer a vontade de Deus se torna um norte para a nossa vida. Por quê? Porque as obras, onde é que eu vou saber, né? Por exemplo, falando do cristianismo, falando de quem acredita em Jesus, de nós que acreditamos em Jesus, para quem acredita, onde é que eu vou aprender o que eu tenho que fazer para que eu não caia? A gente vê aqui que pessoas que fazem sinais, milagres, são colocadas para fora, né? Apartai-vos, não vos conheço, tudo mais. Então, como é que a gente vai entender? Então, em Mateus 12, 47 a 49, ele mostra aqui de que forma eu posso entender aonde é que eu vou encontrar, né, a cartilha para que eu aprenda quais são as coisas que eu tenho que fazer e que não tenho que fazer sobre as obras. Ele diz aqui, João 12, 47, E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Quem me rejeitar, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, até aqui no 48, a palavra o julgará no último dia. Então, se a palavra o julgará, é muito bom que a gente entenda como funciona essa palavra. Até porque a palavra, ela mostra como Deus funciona no ser humano. E aí, no mínimo, eu tenho uma escolha sensata a fazer. Se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho uma escolha. Eu posso até não escolher por ela, mas pelo menos eu conheço. Eu sei as escolhas que eu tenho que fazer. Conhecer a Bíblia não salva ninguém.
mas ela te dá um norte que ela te dá. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, né, ative o sininho e até o próximo estudo, pessoal. Até mais.